Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Primeiramente, peço que assista esse vídeo até o final, que é importante. Vamos analisar aqui a fala que acabou de sair, de ser divulgada aí do Fux, que está num evento particular, através de videoconferência, e resolveu tecer opiniões políticas e sobre o judiciário, lá na palestra. E ele ataca diretamente o presidente Jair Bolsonaro, que foi o autor do pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Só que não só isso, ele atacou aqui diversos posicionamentos que não tem cabimento com o que o próprio Supremo Tribunal Federal vem fazendo. E vamos analisar aqui a fala do Fux. Pessoal, só lembrando, dia 7 de setembro tem manifestação. Continuo pedindo aí arrecadação, colaboração de vocês, para a infraestrutura da manifestação no Rio de Janeiro. Quem quiser doar, ajudar a gente a colocar o drone, colocar várias faixas em inglês, distribuir papel papel físico, para as pessoas republicarem, redistribuírem isso para as pessoas. Toda essa estrutura, o link do Pix da conta está embaixo, a ajuda de vocês é muito importante nesse momento, tá bom? Vamos lá. O Fux, ele começa dizendo que está acontecendo um ataque à independência entre os poderes. Vamos analisar a fala dele. E essa independência vem consagrada na Constituição Federal através das garantias da magistratura que não podem ser conjuradas, sob pena de um atentado à democracia, sob pena de uma violação às garantias da magistratura previstas na Constituição Federal. Os juízes não podem atender esses reclamos exacerbados sob pena de nós contemplarmos uma ditadura sectária inadmissível numa democracia. Então o Fux, ele chama de ditadura sectária os reclamos das pessoas, do povo brasileiro, que inclusive vai às ruas no próximo dia 7, justamente para reclamar dessas atitudes consideradas inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal, e diz que isso seria um ataque à independência dos poderes. Não poderíamos aceitar essas reclamações, porque isso contemplaria uma ditadura sectária. Vamos lembrar aqui que o próprio Lula já foi vazado aí falas dele xingando Rosa Weber, atacando o Supremo Tribunal Federal, o Supremo se acovardou. Tudo isso aí foram reclamos no momento, na época da Operação Lava Jato. Eles estavam tentando contemplar uma ditadura sectária? Fica aqui o meu questionamento. Só que o Fux não parou por aí. O juiz não pode decidir com uma espada de Damocles na cabeça. Então, não é possível que, numa democracia, as decisões judiciais sejam criminalizadas. É uma lição antiquíssima de que não há crime de exegese, porque isso corresponde à independência jurídica do juiz. Então, o juiz, ele não pode ter uma decisão ali com a espada na sua cabeça. Pois bem, vale lembrar que esta semana, não estou falando de algo muito antigo como o do Lula, estou falando desta semana, aconteceu uma manifestação de índios com arcos e flechas, não eram espadas, verdade, eram arcos e flechas na frente do Supremo Tribunal Federal para influenciar a decisão dos ministros, para militar em causa própria. Isso pode? Isso está valendo? Ele continua. Porque isso corresponde à independência jurídica do juiz. Quantas vezes no plenário do Supremo Tribunal Federal, cada juiz integrante, cada ministro integrante da corte tem um entendimento diferente. E a Constituição estabelece razões públicas e valores morais que são ponderados. Mas aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais. Aqui ele fala que quando você não aceita uma decisão judicial, você tem que questionar ela através dos meios jurídicos. O que o presidente Bolsonaro fez? Na semana passada, ele fez através dos meios jurídicos um pedido, uma ação, para que o regimento interno, o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não fosse utilizado para permitir instalação de inquérito de ofício, quando o ministro, ao bem entender, decide fazer um inquérito, como foi o inquérito do fim do mundo, no qual o Alexandre de Moraes reciclou esse inquérito. Fechou, arquivou um, que foi pedido pela PGR, e criou um outro de ofício, se baseando nesse artigo.
O presidente Jair Bolsonaro, através do advogado-geral da União, né, usando a Constituição, ele foi lá e requisitou que fosse analisada, né, e impedido isso. O que aconteceu? O ministro Edson Fachin sequer colocou em análise. Ele arquivou o pedido. Temos uma outra ação agora do presidente Jair Bolsonaro, né, que vai pedir o desbloqueio das contas de apoiadores, né, que de maneira direcionada, de maneira sectária, né, foram bloqueados. Apenas conservadores foram alvos desses bloqueios. E o que acontece? Né? Vamos ver primeiro essa ação aí do presidente, a outra nem sequer foi analisada. Então dizer que o presidente tem que usar os meios jurídicos é muito fácil. Quando você detém a máquina jurídica na mão e decide o que vai analisar, o que não vai, aí é muito prático, né? Aí ele termina falando do pedido de impeachment. Antes, só deixar um recado aqui para vocês. O Brasil tem um novo rumo, mas o PT arrasou o país e milhões de pessoas encontraram opções sacrificantes com baixo retorno financeiro para viver. Mas existe um mercado gigante nos Estados Unidos que está só começando no Brasil. Que tal aprender um método inovador para ganhar dinheiro com canais no YouTube sem precisar aparecer e de forma 100% legal? É um segredo que dá muito resultado e que poucas pessoas conhecem. E agora está ao seu alcance. Clique no link na descrição do vídeo para aprender esse passo a passo com o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e muda sua situação financeira. Então não perca tempo, o link do curso está fixado no primeiro comentário para você poder fazer uma renda extra. Vamos lá o que ele falou, né? Vamos ao que o Fux falou sobre o pedido de impeachment. Mas aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais, e não do impeachment. Que o impeachment, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça, de cassação de um juiz exatamente por suas opiniões. Não é cassação por suas opiniões, é cassação por suas decisões. Né? O que nós vemos ali são decisões arbitrárias, né? Algumas inclusive atacando diretamente os direitos humanos, como é no caso do Roberto Jefferson, né? Que está doente e mesmo assim é mantido na cadeia. Né? E esse tipo de decisão, né? Esse tipo de iniciativa está dentro da Constituição. Não é roupagem de ameaça. Está lá, está na Constituição. Então é para tirar. Né? Ministro da Suprema Corte não tem direito de ser retirado caso, né, ele atente, né, contra a Constituição. É isso? Todos devem fechar os olhos? Esse discurso do Fux, né, nessa palestra foi mais uma infâmia, né, vinda do Supremo Tribunal Federal, né, que com a proteção do Senado, né, segue fazendo o que bem entender. Mas sabemos muito bem que as manifestações democráticas, porque ainda estão lá na Constituição, ainda são permitidas, né, essas manifestações acontecerão no próximo dia 7. E o presidente Jair Bolsonaro está atento a tudo isso que está acontecendo e fará um pronunciamento muito importante, né, lá na Avenida Paulista. Hoje mesmo ele já falou isso. Terá um pronunciamento em Brasília, mas o principal será na Avenida Paulista, no qual ele mandará um recado importante para a nação. Não é só um recado, né? O presidente tem tomado ações concretas e esse apoio popular, né, levará a novas ações dentro das 4 linhas da Constituição, o que não se pode se dizer dos outros poderes. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Se puder colaborar financeiramente, o Pix, a conta está embaixo, ajuda é importante. Tá? E não deixe de verificar também o meu vídeo lá no canal de História falando sobre o Dia do Soldado. Né? Se você não conhece esse meu trabalho, um trabalho muito mais extrovertido, né, mais leve, para a gente poder falar da nossa história, né? Vou deixar no card aí no final e no link na descrição. Forte abraço, tchau, tchau.